É, bom, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o que a gente discutiu semana passada. Muita gente ficou ausente por aquela questão de ter aula, não ter aula e também pela questão dos protestos. Então tiveram poucos alunos. Então eu vou deixar esse vídeo aqui para que vocês tenham uma ideia do que foi discutido na aula passada. Na verdade, essa aula de hoje é só vou mostrar para vocês o básico do que a gente discutiu na anteriormente, né, sobre linguagem C, certo? Então a gente vai rever algumas das questões com um pouco mais de atenção, certo? E num passo mais lento para ver se a gente consegue sanar algumas das dificuldades de vocês. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar, né, é da estrutura básica do programa em si. Né? Então, o programa em si ele consiste de uma ou várias funções, né? Na verdade, ele é composto por um conjunto de funções. Né? E a gente vai começar discutindo um pouco sobre a menor função, né, que é a função mais importante, na verdade, em C, né, para poder executar o menor programa possível. Né? Então, a função main, né, ela é uma função que inicia a execução do programa, ou seja, ela é o que dá começo à execução. Né? Então, a partir dela é que se iniciam as outras funções que vão tornar aquele programa executável. Né? E o nome de outras funções pode ser qualquer um, exceto o main. Né? Existem algumas funções que já estão pré-definidas, né, nos compiladores básicos de C. Né? Então a gente vai ver hoje basicamente a função main e a função printf, desculpem. Né? Então que a gente já deu uma passada, a gente vai dar outra olhada. Então, a primeira questão, né, a função main, ela geralmente vem acompanhada de um tipo que define o que será retornado no programa. No caso, é o int main, né, e aqui os comandos executáveis, o return e o final do programa executável. Né? Então, antes da função main aqui, a gente tem o int, o int, né, indicando que um número inteiro será retornado, pois o tipo da função, né, não necessariamente um número inteiro, mas é um precursor daquilo que vai ser gerado pela função main. É necessário sempre colocar o tipo float e outros tipos que a gente já havia visto, né, o int, o float e o char aqui no começo, não necessariamente. Né, é isso que a gente vai ver aqui. Né? O programa em si ele reconhece a função main, mesmo em sua forma resumida, ou seja, dispensa esse int ou float ou char, né, que geralmente, mas não, a gente não usa float nem char, geralmente é o int main, certo? Ele dispensa o uso do int, né, podendo a gente utilizar apenas o main. Mas geralmente a gente vai ver na maioria dos livros, acredito que em quase todos os livros e apostilas, usando o int antecedendo a função main, certo? Mas isso não é um determinante. Né? Então como a função main ela é uma função que dá início à execução, né? Então se você não usa o int anteriormente, né, anterior a ela, o programa vai entender mesmo assim. Então, primeira coisa que a gente tem que observar é que a gente está discutindo sobre funções. Né? Então, o main é uma das funções, a função dele é iniciar a execução do programa, né? E toda função em si, né, quando a gente declara uma função, né, para que aquilo seja realmente uma função, né, para que essa palavra seja uma função, a gente usa os parênteses para definir que aquilo é uma função. No caso da função main, os parênteses estão em branco, né, e eles continuam em branco durante a execução de qualquer programa, mas nem sempre isso em outras funções acontece. Bom, então aqui a gente tem um programa básico em C, né, iniciando um programa básico, né, e a gente vai falar sobre cada um desses componentes hoje, né, do básico da programação. Então a gente tem aqui a primeira diretiva, né, são as duas bibliotecas, ou seja, o que faz isso daqui ser executado, né,
é o computador chamar as informações que estão armazenadas dentro das bibliotecas. A função int_main, que dá início à execução da impressão desse nome primeiro programa na tela, a função system e a função return. Então, a gente tem esse programa que a gente viu aqui, a gente tem ele basicamente três instruções. A gente tem nele. A primeira instrução que a gente tem é o printf, né? Começando a partir daqui. A gente tem o printf. Printf, abre parêntese, então ela é uma função, né? O printf é uma função porque a gente tem um parêntese aí, né? E o nome primeiro programa. Então a função printf, né, ela tem uma função de imprimir a frase que está entre aspas duplas na tela do computador. Então o nome primeiro programa é o que vai ser impresso na tela do computador. Outra função que a gente tem neste programa aqui é a função system. A função system, né, ela solicita que o computador pause até que seja pressionado o teclado. Então quando a gente manda um programa ser executado, né, a gente viu lá nas aulas anteriores que quando a gente lançava o programa, ele pedia para que aquela pressione qualquer tecla para continuar, né? Essa mensagem aqui, pedir licença a vocês. Então essa mensagem que aparece aqui nessa tela, certo? Ela é gerada pela função main. É o que faz o programa parar para que a gente possa ver as informações que estão aqui nele. Sem isso, a gente não conseguiria ver, né, o que o computador estava gerando, porque aí ia ser tão rápido que a tela ia fechar e a gente não conseguiria ver. Então a função system pause, né, ela tem essa função, né, de pausar o computador até a gente pressionar o teclado. Por outro lado, a função return, né, o return com o zero entre parênteses, né, ele não tem apenas essa função, o zero, mas nessa função que tem o zero entre parênteses, ela solicita a função main, que é o que executa, né, o retorno ao valor zero, ou seja, o retorno ao início, a quem a chamou, no caso o sistema operacional. Então, quando a gente pressiona o teclado, né, da função system pause, a gente retorna ao nosso sistema operacional, já que retorna ao início daquilo de onde a gente partiu. Então vamos primeiro começar a falar da função printf. A função printf é uma das funções de entrada e saída, né, input e output, presente na biblioteca padrão do programa em C. Então, então daquelas bibliotecas, o stdlib e o stdio.h, né, a gente tem algumas funções e uma delas é a função printf. Né, então a gente chama lá dentro das bibliotecas, né, os arquivos que podem ser lidos em linguagem de máquina e contém essas funções que podem ser usadas em C. Então a função printf ela geralmente está associada à saída padrão do sistema operacional, então geralmente o vídeo, né, que é um dos sistemas de saída mais básicos do sistema. Então o programa entende que se trata da função printf quando o programador a chama em uma linha e encerra com um ponto e vírgula, né, assim como todo comando dentro das chaves. Quando a gente está executando o comando dentro das chaves após a função int_main, tudo aquilo que a gente escrever tem que ser finalizado com ponto e vírgula. Se a gente não finaliza, o programa entende, né, a máquina entende que aquela linha ela se continua. Geralmente uma função ela não pode vir quebrada, ou seja, você não pode escrever o printf e abaixo escrever os comandos. Tudo tem que estar na mesma linha. Então, passando da função printf para as diretivas, né, que na verdade deveria ter vindo antes, mas as diretivas são comandos que não fazem parte da linguagem em si, elas não fazem parte da linguagem, né, e elas vêm precedidas desse símbolo hashtag, né, ou seja, a diretiva include, né, a diretiva include, ela não faz parte da linguagem em si, veja que ela não é um comando, já que a gente não coloca um ponto e vírgula lá no final, e nem é uma função, né, ela provoca a inclusão de um arquivo em nosso programa fonte, ou seja, a gente usa os sinais de maior e menor para que o arquivo que esteja aqui dentro desses sinais seja procurado somente nessa pasta. Então essa pasta ela inclui os arquivos que estão aqui dentro, por isso que ela tem o nome de include. Então os arquivos que estão aqui, que a gente lança aqui dentro, que lança aqui dentro,
né, elas vão ser procuradas dentro dessa pasta, né, para que o programa possa ser executado. Então, um desses arquivos é o stdio.h, né, que contém instruções para execução, por exemplo, da função printf e da função scanf também, né, que a gente vai ver depois. E o stdlib.h, que tem, por exemplo, que é responsável pela execução da função system. Então, esses arquivos que formam a biblioteca básica de um programa em C, né, ele contém essas funções que também são básicas a qualquer tipo de programa executável em C. Então, quando a gente vai programar em C, a gente tem alguns códigos especiais, né? Alguns códigos especiais para que a gente possa escrever. Como a gente está falando de linguagem de máquina, né, então a gente não pode interpretar, a máquina ela não vai interpretar um enter, por exemplo, como uma nova linha. Para isso ela usa o barra invertida n. Então se você quer gerar uma nova linha dentro daquele programa, a partir do ponto em que você coloca o barra invertida n, aquilo depois dele vai estar todo em outra linha. O barra invertida t, que é uma tabulação, ele vai colocar os nomes mais separados, né? O barra invertida b, que retoma a posição inicial. O barra F, invertida F, né, que salta de uma página para outra. O barra A, que emite aquele som de bip. O barra R, que retorna o cursor para o início daquela linha que você começou a escrever. O barra invertida barra barra, que gera uma barra invertida. E o barra invertida zero, que emite, né, imprime o número zero. Esses códigos especiais são específicos da linguagem C. Certo? Esses códigos aqui que a gente vai ver agora são específicos da função printf. Então, um dos códigos específicos da função printf é o %C, né, que chama um caractere simples, né, e o caractere chama um caractere simples, ou seja, um caractere alfabético, ok? Caractere alfabético simples. Por exemplo, uma letra, ok? Uma letra, um N, um F, um A apenas. A partir de duas letras você já pode usar, eu não coloquei aqui, mas você pode usar o percentual S, que a gente chama de conjunto de strings, ou seja, são um conjunto de caracteres. Né? O percentual D, né, que eles chamam um inteiro decimal, e o percentual F, que chama um ponto flutuante, o número racional. Mas como é que a gente sabe, como é que a gente vê isso em prática? Né? Deixa eu passar para execução da função printf, certo? Eu vou passar logo para os exemplos para que a gente possa ver como é que a gente usa isso aqui. Então, quando a gente vai escrever vou pegar esse primeiro programa aqui, certo? Bem simples também, né? Então, primeiro passo, chamar as bibliotecas, ok? Porque se você não chama a biblioteca, né, o programa não tem capacidade de entender, de interpretar, ok? Não tem capacidade de interpretar que isso daqui, que isso que está aqui, de onde é que vem isso que está aqui abaixo. Então tudo que está aqui abaixo só é executado porque a gente já chama lá no começo. A função int main, né, o parêntese realmente é em branco assim, e a gente não necessita colocar o ponto e vírgula, porque os pontos e vírgula só vêm dentro das chaves, ok? Então na primeira linha do código aqui a gente tem a função printf, né, que é... Deixa eu só desfazer aqui. Deixa eu só desfazer. Certo. Então a gente tem aqui na primeira linha a função printf, né, que é a função que imprime a mensagem na tela do computador. Mas que mensagem é essa que está sendo escrita aqui?
percentual S está percentual D, que coisa estranha. Então, vamos ver, né? Então, primeiro a gente tem que, como é uma função, escrever entre parênteses, certo? A função main, a função printf, a função system, veja que toda função está com um parêntese, né? Então, dentro do parêntese, a gente vai escrever o que a gente quer que seja impresso na tela, ok? Como é um caractere alfabético, a gente coloca isso entre aspas duplas, ok? Entre aspas duplas. E também só está entre aspas duplas porque é um caractere alfabético, né, com um conjunto de caracteres. Se a gente for falar apenas de um caractere específico, ou seja, uma letra, a gente usa o aspas simples. A gente vai ver um exemplo daqui a pouco. Então, na função printf, você primeiro chama isso daqui, ou seja, sua mensagem que vai ser impressa na tela, ok? E depois você chama essas mensagens a partir de um código especial. Vamos voltar lá para a gente ver. O que é que significa esse percentual S? Eu falei que significa um conjunto de caracteres alfabéticos. E veja, primeiro aqui, Vênus, né, formado por 5 caracteres alfabéticos, está no lugar do percentual S. E o printf entende que quando você chama o Vênus aqui, também entre aspas duplas, que é um conjunto de caracteres, né, ele vai para o lugar do percentual S, certo? Desse conjunto de strings alfabéticos, porque ele está sendo chamado primeiro aqui. E se eu tiver uma série de conjuntos de caracteres alfabéticos, eu posso colocar outro percentual S e chamar outra palavra na sequência que ele entende nessa sequência, certo? Está a percentual D milhões de milhas. Percentual D significa um número inteiro. Nesse caso aqui, o 67. Números não são necessários ser colocados entre aspas, nem simples nem duplas. Por isso que o 67 não está entre aspas simples nem aspas duplas. Ok? Então, não é necessário. Mas aqui o percentual D é um código especial que chama o número 67. Da mesma maneira que o percentual S, conjunto de strings, chama o nome Vênus aqui após. Milhões de milhas barra N. O barra N é um código especial da linguagem C que coloca esse do Sol para baixo, né, em outra linha. E o barra N, né, que termina, ou seja, essa mensagem exibida pela função system pause vai ser exibida em outra linha, né, pulando a linha. Então, o que está após a vírgula é o que a gente chama aqui, dentro da aspas, certo? Dentro da mensagem que vai ser impressa, né? Tudo sempre separado por vírgulas, fecha parênteses, ponto e vírgula, ok? Para terminar a linha. System, pause e retorno. Então, vamos ver o que é que vai ser impresso. Opa. Então, essa tela aqui, né? Vênus está a 67 milhões de milhas, aí do Sol está em outra linha, porque aqui, ó, barra N do Sol, certo? Vênus, que é a primeira, aqui no lugar do string, e 67 no lugar desse outro código especial. Então é essa a nossa mensagem que está. Pressando qualquer tecla para continuar, esse daqui vai fechar. Opa! Vamos ter nossa mensagem fechada, né, nosso programa fechado. Outro exemplo, né, é aqui quando a gente usa aspas simples. Veja, as aspas simples estão sendo usadas, né, porque é apenas um caractere alfabético. Se for um conjunto, a gente usa ó, aspas duplas, J, e aqui só apenas a letra J com caractere simples. Então a letra percentual C. Por que percentual C? Percentual C, voltando lá, ó, é um caractere simples apenas. Então, se é um caractere, eu posso usar percentual C. Já aqui no J, eu uso percentual S, porque eu estou chamando o conjunto de caracteres, de strings. Né? Então, a letra J pronuncia-se J. E o barra N, porque, ó, tá vendo? A gente tem dois printfs. Então, isso aqui vai ser na primeira linha, aí desce outra linha, pronuncia-se J em outra linha.
qualquer tecla para continuar. Então a gente fecha aqui, ok? Então aqui a gente tem esses exemplos de como escrever, né, como imprimir mensagens com a função printf. Então os comentários, né, que são tratados, todo o espaço vazio em torno de um programa, né, quando a gente escreve um programa, certo? Se a gente coloca espaços vazios, né, aqui, ele não considera esses espaços. Então essa linha para ele, esse espaço aqui, certo, entre essas linhas não existe, é como se não existisse. Ele vai ler o que está aqui, ok? Então, quando você insere um comentário, é como se você estivesse colocando linhas em branco, ou seja, o programa ele não vai exibir aquela mensagem lá. Mas os comentários eles vão ajudar as pessoas. Opa, desculpem, peraí. Parou de funcionar. Deixa eu só procurar aqui. Desculpem. Só isso aqui. Tá abrindo a mensagem aqui. Dei um pause aqui no Adobe. Ver se eu consigo abrir aqui no Google Drive. Problemas técnicos. Minuto, pronto. Então eu consigo ver aqui e passando um pouco o que a gente já viu. Jesus, o computador não está ajudando hoje. Então, aqui. Então os comentários eles são como espaços em branco. Aí podem ser inseridos em qualquer lugar, não há diferença. Né? Eles ajudam, não são impressos na tela, mas ajudam a pessoa que está lendo o programa, né, o código, né, as linhas de código, a decifrar o que está escrito ali. Bom, retomando também a definição de constantes e variáveis, né? As constantes são um tipo de dado que dentro do algoritmo representam os valores que permanecem os mesmos do começo ao fim. No nosso caso aqui, né, desses exemplos, por exemplo, 67 é uma constante, né, numérica, né, e as constantes elas não precisam ser declaradas. Né, já as constantes aqui, essas frases também é uma constante alfabética, que vai permanecer a mesma do começo ao fim. Então elas podem ser numéricas, né, que podem ser racionais inteiras, né, e podem ser literais, ou seja, podem ser caracteres alfabéticos. Se a constante for numérica, deve vir de maneira natural, sem caracteres precedentes, ou seja, sem aspas, certo? Sem aspas simples ou aspas duplas. Mas se a constante for um caractere alfabético, então há necessidade de colocar esse caractere entre aspas. No caso aqui a gente tem um exemplo, né, constante numérica, né, 2345, 50.1, 907, são constantes numéricas que não necessitam de caracteres precedentes. Mas aqui a gente já tem um caractere, constantes do tipo caractere alfabético, em que a gente tem que colocar aspas duplas se for um conjunto de caracteres e aspas simples se for apenas um caractere. Esses exemplos foram os que eu mostrei para vocês. Né? Então, as variáveis, né, que a gente vai continuar vendo na aula de hoje, certo? Desta sexta, dia 18. Né? Então, as variáveis são espaço na memória do computador, né, reservado para armazenar um tipo de dado específico, né, com um nome que referencie seu conteúdo. A este nome a gente chama de identificador, né? E as variáveis podem ser de três tipos: int, números inteiros, né?
o char, que são o tipo de caracteres alfabéticos, e o float, que são números racionais não inteiros. Então, ao escrever, quando você escreve o seu programa, né, você precisa dizer quem são suas variáveis, senão o programa não vai entender. As constantes elas não precisam ser declaradas, mas as variáveis elas necessitam de serem declaradas antes de serem utilizadas. Então, como é que eu declaro as minhas variáveis, né? Então, por exemplo, int para um número inteiro, não dão, eu coloco o tipo, certo? Então, para declarar uma variável, eu coloco primeiro o tipo e depois nomeio. E como é que eu nomeio? Você decide como é que nomeia. No entanto, não pode-se usar traços, né? Só é permitido usar underline, né? Que é como um caractere especial para poder definir uma variável. Então, eu poderia colocar num underline 1, num underline 2, não num traço 1, num traço 2. Eu não posso. Nem outro tipo de caractere para designar. Char, JD noite, jogos digitais noite. Float. Então, geralmente é alguma coisa que tem a ver com o tipo de variável, certo? Que você está declarando. Então, aqui eu tenho alguns exercícios, né, que eu coloquei para os meninos na aula passada, certo? Esses exercícios que vocês podem fazer em casa, certo? E dizer o que é que treinar também dentro do dev, como é que eu escrevo isso aqui, se dá certo, o que é que dá errado. E é isso, pessoal. Hoje a gente vai continuar com variáveis, né? E eu espero que a gente consiga avançar um pouco aí no conteúdo. Sei que em parte foi culpa minha, né? Os atrasos, ok? Foi culpa minha, né? De ter faltado essas aulas. E de antemão eu já peço perdão à turma, ok? E nós nos vemos hoje à noite. Vou mandar o link para um de vocês para que seja compartilhado e deixar no YouTube disponível para o acesso dos colegas.